Muito bem, amigos, sejam bem-vindos então a mais um programa aqui do Desnude. Kavinsky, tudo bem contigo aí? Tudo jóia, vocês Tudo animado aqui. jóia. Pô, hoje a gente tem um convidado inusitado aqui, né, que é o Ricardo Waco. Ele é Country Manager da Kids Corp. Eu fui fuçar, né? Eu sou louco por Uhum. esses assuntos mais polêmicos aí. A Kids Corp hoje é a primeira plataforma, assim, pelo menos, vamos chamar assim, a mais notória e de grande visibilidade aí para mídia para crianças. Eu falei, ah, não, esse tema vai dar o que falar. Vamos convidar Ricardo aqui para o nosso bate-papo, né? Então já quero Não, vamos, vai ser um prazer. então já quero agradecer aí muito a presença do Ricardo Uaco aqui, né? É, representando, né? Sendo a liderança maior aí da Kids Corp aqui no Brasil. E aí, Ricardo, eu já vou começar com uma discussão polêmica aqui. Olha só, Por favor. eu já vou passar o bastão e aí vamos ver como é que você vai sair dessa aí. A gente Vamos tem, nessa. ó, a gente tem discutido de forma intensiva, né? E eu acho até com um certo fervor no mercado todos os malefícios e, vamos chamar assim, danos, muitos deles, né? Danos irreversíveis aí que as redes sociais, né, vêm trazendo para crianças e adolescentes. Grande parte desses malefícios, eles acabaram sendo, chamar assim, exponencializados por causa dos influenciadores digitais, né? A gente poderia ter um programa aqui só para falar de influenciadores, mas não é o caso, até porque a gente está aqui para aprender contigo um pouco, tá? Então, o que acontece? Além da falta de uma regulamentação mais rígida dentro do setor, e obviamente a gente percebe que essa falta de regulamentação faz com que pais e mães sejam responsáveis ali, né, no final das contas, pelo monitoramento e pelo filtro, transforma, vamos chamar assim, a pauta de trabalhar com crianças e jovens uma pauta mais sensível. De qualquer forma, a gente sabe que o cenário, por exemplo, das redes sociais, até mesmo dos influencers, é um cenário, vamos chamar assim, irreversível. E aí eu te pergunto, como owner, como líder, né, de uma plataforma de marketing com foco em crianças, cara, Uhum. é, o que seria para vocês da Kids Corp um conteúdo, por exemplo, de qualidade para crianças e jovens? Assim, se a gente está falando de um cenário tão conturbado, né? Putz, tem um limite ético? Tem, por exemplo, uma legislação que poderia mitigar, proibir ou filtrar, por exemplo, toda essa parafernália de situações que a gente vive hoje? Então, acho que para ensejar o seu onboarding aqui, né, para te dar boas-vindas, eu acho que eu queria que você comentasse um pouco isso por ser expert, né, dentro desse setor. Se o que você considera, por exemplo, um conteúdo adequado, e dentro desses Uhum. conteúdos, existe alguma coisa que nós, aqui eu vou me colocar na figura de pai, Kavinsky também, né? Existe alguma coisa do ponto de vista legislativo e ético que a gente poderia usufruir como pais para a gente conseguir sair desse enrosco? Aí eu passo a bola para você, seja bem-vindo. Obrigado, antes de mais nada, bom dia, obrigado pelo convite, pelo espaço para a gente poder conversar. É um assunto que é apaixonante, é um assunto que eu já trabalho, né, na área com marketing infantil há mais de 20 anos, passando por empresas com produtos relacionados ao mercado infantil, né? E eu posso dizer para você que toda essa discussão, ou toda essa dificuldade hoje que a gente enfrenta, né, e a gente tem visto, acho que não existe uma componente só. Na verdade, acho que existem várias informações ou vários dados que a gente precisa levar em consideração para formar um pensamento, para ter um julgamento, ter algum tipo de julgamento a respeito. Então, se você me permite, assim, rapidamente fazendo um resumo, né, a gente tem que lembrar o papel hoje das crianças, né? Diferente, talvez, e não vou chamar você de velho ou, né, ou antigo,
Mas nós vivemos numa época, ou nós nascemos numa época onde, com certeza, o papel da criança era totalmente do que é diferente de hoje, né? A gente tinha, sim, as nossas vontades, sim, nós éramos expostos à propaganda, e muitos de nós ouvimos o na volta a gente compra, não, 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 agora não vamos ter, agora não vou comprar, e tudo bem, isso fez parte da nossa educação, né? Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto é a oferta também de mídia, a oferta de conteúdo que existia na nossa infância versus a que existe hoje, né? A gente viveu numa época onde basicamente os principais meios de comunicação eram TV aberta, TV a cabo, começou também, talvez no final, na nossa adolescência, rádio, TV, cinema e jornais. Hoje não, a quantidade de informação e a quantidade de conteúdo disponível é brutal, é um negócio surreal, né? Esse é um segundo ponto. O terceiro ponto que a gente precisa levar em consideração é que essas crianças hoje consomem propaganda, ou o que é dito, colocado como propaganda, como entrega de conteúdo também, né? Não existe o hard sell, compre, lançou, chegou. Cada vez menos tem aparecido nas campanhas voltadas para esse target e muito mais propagandas ou estratégias de entrega de conteúdo e de engajamento aonde a criança, além, obviamente, dela ser exposta a produtos e serviços, ela também aprende, ela também recebe conteúdo, né, informação através dessas plataformas. Pois bem, estou falando tudo isso para dizer que, né, a gente também tem no Brasil uma preocupação ou um direcionamento que normalmente é, olha, não existe uma regulamentação clara, então a gente precisa criar uma lei, né? A gente precisa criar algum tipo de mecanismo de controle. Só que se a gente parar e observar, hoje a gente já tem um mercado publicitário que é altamente controlado, regulamentado e fiscalizado pelo CONAR. Então, o CONAR possui um manual de boas práticas, possui as suas regras de conduta, que incluem também a forma com que se conversa com crianças, entendendo que crianças e adolescentes são um público, não vou colocar mais frágil, mas que precisa ser tratado com mais cuidado no que se toca a informar e levar a informação de um produto ou de compra de um produto ou de um serviço. Esse é o primeiro ponto. A gente tem uma legislação super forte quando a gente fala de Estatuto da Criança e do Adolescente, que também cobre a forma como deve se falar com crianças e adolescentes ou se tratar crianças e adolescentes. E, por fim, que eu acho que para mim, além, talvez, que consiga englobar até melhor tudo isso, é o Código de Defesa do Consumidor, que também engloba a forma de nós nos comunicarmos com crianças e adolescentes. Então, tudo isso se aplica ao mundo online também. Quando a gente fala de influenciadores, quando a gente fala dos youtubers, dos canais, todos eles também estão sob o controle, estão sob o jugo dessas legislações que existem. Então, hoje seria super tranquilo, né, a gente fazer uso dessa legislação para dizer o que é correto, o que pode, o que não pode, até que ponto uma criança ou um adolescente pode ser um youtuber ou não, né? Tudo isso está previsto nessas legislações. Então, o que eu acho que falta realmente, que a gente precisa é ajudar o mercado a entender a importância de, primeiro, se manter a comunicação mercadológica. Quando a gente também não tem esse entendimento que eu acabei de colocar para vocês, a gente tende a acreditar que o correto ou o mais certo seria proibir, né? Ah, então não vamos fazer. Ah, então não pode. Seria muito danoso. A gente vai falar um pouquinho mais para frente, tenho certeza disso. Então antes de mais nada, é mostrar para o mercado, para todos os stakeholders, para todos os que participam desse mercado, que existe sim legislação por trás, existe sim regra, existe sim conduta adequada para se levar esse tipo de conteúdo para a criança. E, sem dúvida, o papel dos pais também é fundamental e continua sendo fundamental para ditar os limites, né, dentro da sua casa, dentro da sua família, daquilo que a criança ou adolescente pode ou não pode. Então, é um jogo de vários participantes, não é de um só. E acho que é isso que está faltando, é que a gente entenda que são várias entidades, que são vários stakeholders que têm que contribuir para que isso aconteça de forma efetiva. Entendi. Ô, Cavin, você tem um adolescente em casa ou é uma menina? Eu me lembro, né? Recentemente aí. Tem uma Se for... adolescente e um pré-adolescente. Eita, nós, então você tá na guerra, cara. Porque aqui em casa, por exemplo, pra eu. Olha, é difícil, viu? Às vezes eu saio correndo, eu falo, meu, mas o que você tá escutando nesse negócio? Não, eu tô no YouTube Kids. Eu falei, meu, mas surgia um treco do nada aqui, né?
Você passa pelo mesmo. Ó, eu tenho duas curiosidades contigo, Cavinhos. Primeiro, porque realmente você tá mais. A sua vida é mais tensa que a minha, ultimamente, quando se trata de relação, mídias sociais, né? Ou mídia com crianças, né? Você tá com um pré-adolescente ou um adolescente. Mas eu queria saber um pouquinho como é que é essa relação tua aí com eles dentro desse contexto e também você trazer um pouquinho vamos chamar assim, dos clientes WPP. Hoje vocês atendem alguém que tenha esse perfil, né, mais voltado para criança ou adolescentes? Vamos lá, vamos começar pelo começo aí. Eu fiz uma coisa que surpreendentemente funcionou com os meus filhos quando eles eram crianças ainda. A gente nem morava aqui. Que foi, especialmente o meu filho, ele era ficava muito entusiasmado quando ele via alguma propaganda enquanto ele estava vendo um filme do YouTube, por exemplo, né? E aparecia lá um comercial de brinquedo, alguma coisa do gênero, isso quando a gente morava nos Estados Unidos, tá? E eu fiz uma experiência que deu certo, isso foi surpreendente de fato, que foi mostrar para ele, e daí juntei minha filha junto, né, que aquilo lá era uma interrupção do conteúdo que ele estava vendo. Não era uma coisa benigna, mas maligna para ele. Desculpa que estou, né, colocando as coisas. E comecei a chamar aquilo de chataganda, né, que era uma coisa chata no meio de um conteúdo que eles queriam consumir. E eles, de novo, né, foi surpreendente, porque eles acabaram comprando isso, eles acabaram percebendo e começaram a fazer esse exercício de ver a propaganda como uma interrupção para eles e não como uma oportunidade, tá? Então foi assim que trabalhamos com eles e até hoje eles são, não sei se criei pequenos monstrinhos, mas publicidade para eles é uma coisa que eles têm uma certa indiferença, né? Isso já faz alguns anos já. Eu não tenho nenhum cliente do mercado infantil, tá? Não me lembro de recentemente ter tido algum, mas participo ou participei pelo menos de algumas sessões do CONAR, né? Sou membro do CONAR, olhando para a publicidade infantil, né? E aí eu acho que a gente tem uma série de realmente é, de quesitos aí, né? A gente olha muito e preza muito pela opinião dos pais, né, quando eles estão criticando ou quando eles abrem algum, né, precedente ali para discutir alguma publicação infantil, né? Conar, nesse sentido, tem gente muito boa, muito bem preparada, né, para lidar com essas questões, tá? Acho que nesse sentido, tá, na parte de autorregulamentação, eu acho que o Brasil é muito bem preparado, tá? Não, tem um caso engraçado aqui em casa, o Ricardo e Cavinci, que uma vez é assim, minha filha tem 10. E com 8 anos, ela já começou a ter já começou a ter uma memória cognitiva e ela sabia que eu trabalhava com algo que era relacionado à propaganda também, né? E aí eu me lembro, teve uma coisa ótima, que ela me chamou no quarto para brigar comigo. Ela estava vendo, acho que era aquela menina que faz artesanato, a Estefânia, né? E aí no meio da explicação da Estefânia, acho que ela estava fazendo um bonequinho de cera, algo assim, entrou um pre-roll ali, ou pelo menos entrou um vídeo, né? Aquelas coisas que entram depois de vídeos de 1 minuto ali dentro do YouTube, né? Rapaz, ela me chamou no quarto pra brigar comigo. Aí eu falei, que foi? Fala, pá, você fica colocando essas coisas aí no meio do meu vídeo. Aí ela falou assim, não é você que faz isso? Eu falei, não, eu faço, né? Mas particularmente esse deve ter sido algum amigo meu. Eu vou conversar com ele, não vai acontecer mais, né? Aí eu fui lá e coloquei YouTube Premium, né? Mas, ó, eu vou aproveitar esse gancho aqui que eu tô falando da minha filha, porque, né, eu não sei se é uma felicidade ou uma infelicidade, minha filha, obviamente, né, muito influenciada por essa grande onda de influencers, né? A minha filha decidiu ser atriz, artista Uhum. de teatro musical. A gente vive uma situação hoje que é bem semelhante, né? No passado, vocês vão lembrar que todo menino queria ser jogador de futebol. Então, assim, o que você quer fazer da vida? Eu quero ser jogador de futebol, né? Hoje a gente tem uma situação muito online que todo mundo quer ser, né? Criançada quer ser YouTube. YouTuber e influencer digital. Exatamente. Exato, é. Aí eu tenho uma curiosidade, aproveitando que o Ricardo tá aqui, né? Putz, influência, é o momento Britney Spears agora, né?
Pô, influencer mirim, né? São os pais os responsáveis, obviamente, pela carreira, né? Mas depois de, né, teve esses escândalos recentes aí, né? Inclusive um caso brasileiro, não me lembro o nome da atriz, depois vocês podem me recordar aqui, né? Mas, Ricardo, já na hora que você fecha uma parceria ou você está trabalhando ali, eventualmente com um ator mirim ou com uma atriz mirim, né? Um influenciador mirim, seja qual for o projeto, a gente tem algum, né, depois de todos esses problemas recentes, a gente já tem algum tipo de contrato, regulamentação que deixa claro até onde pode ir o controle dos pais, como é que é feito o pagamento disso, né? Tem alguma situação dessa? E eu queria aproveitar, se você pudesse comentar com a gente aqui, qual que é o tipo, por exemplo, de remuneração que gira em torno desses influenciadores e desses atores e atrizes mirins, né? Então são duas perguntas aqui, porque obviamente a minha filha vai fazer a mesma pergunta para mim algum dia, né? Pai, eu quero ser agenciado, eu quero ser isso, assim por diante, né? Então, eu queria entender se existe realmente alguma situação já com uma certa organização para evitar, por exemplo, casos como a menina lá, a Maria Manuela, né? Ou até mesmo a Britney Spears, que eu tô pegando aqui um caso notório global, né? Vamos lá, então, Alex, como eu havia comentado no meu primeiro comentário da nossa conversa aqui, hoje o Estatuto da Criança e do Adolescente já prevê a proibição do trabalho infantil abaixo de 14 anos de idade, ou, se eu não me engano, existem regras muito claras quanto a trabalho e presença na escola desses adolescentes, né, ou seja, a necessidade de que eles continuem na escola e cumpram seus deveres de aprendizagem, né, formal dentro da escola. Então, de alguma forma, hoje, de novo, não existe uma legislação específica, é verdade, você está correto. Mas já existem mecanismos, sim, para se controlar isso e para se ter certeza de que isso deve ser cumprido. E eu trago aqui alguns exemplos, eventualmente, de campanhas que eu fiz na época que eu estava em empresas de brinquedo. Eu trabalhei em duas multinacionais de brinquedo que atuam no Brasil. E para contratação de casting infantil, existia assim a norma ou a regra de que, olha, eles precisam entregar um comprovante de presença escolar, né? Não se contrata ninguém que não tenha presença escolar, ou seja, tudo isso visando minimizar ou mitigar esse tipo de, não vou dizer exploração, mas talvez de superexposição da criança versus a necessidade dela se manter dentro da escola. Né? É claro, no final do dia, quem tem o controle, o gerenciamento da campanha desses atores, vamos dizer assim, ou desses influenciadores, são os pais, porque a gente sabe muito bem, eu não vou saber dizer um número do Brasil, mas eu consigo te dizer um número dos Estados Unidos, que ano passado, uma criança no YouTube, que é o principal youtuber de unboxing de brinquedos, né? Aquela filmagem de mostrar os brinquedos sendo abertos e tudo mais, né? Ela ganhou mais de 12 milhões de dólares, né? Então, assim, é um mercado de gente grande, apesar de ser um mercado que as crianças atuam e as crianças são as protagonistas, mas as remunerações são remunerações de gente grande. O que, de novo, a gente precisa ter certeza e fazer valer Estatuto da Criança e do Adolescente, Código de Defesa do Consumidor, Código do CONAR, para garantir que todas as regras e todo o direcionamento de comunicação mercadológica para esse público se cumpra. Isso se aplica também aos YouTubers. Tá? Rapaz, ganha dinheiro para abrir caixa, hein? Ô, Cavin, se eu soubesse disso, cara, eu não tinha feito mestrado, pós-graduação, só para abrir caixa, mano. E a Ah, gente entende agora por que, que as crianças e adolescentes falam, eu quero ser YouTuber. Né? meu Mas Porque, Deus. será que não tem? teoricamente, né, Eu fico me perguntando aí nesse mercado de influenciadores e para onde estamos indo, se não tem uma criança ganhando 12 milhões e 12 milhões de crianças não ganhando nada tentando fazer unboxing. Minha filha é um caso, que ela, todo presente que ela ganha agora quer fazer um unboxing, eu gravo. Depois eu tenho que deletar, né? Porque é um monte de dado inútil ali, mas é impressionante, né? Ganhou um presente agora, tem que fazer um mise-en-scène de unboxing. Ai, meu. Ricardo, olha só, eu vi claro. o. Agora eu queria dicas, vamos chamar, dicas práticas para quem estiver escutando a gente. Acredito que grande parte da nossa audiência ou está dentro de uma agência ou está dentro de uma liderança de marketing, né? Uhum.
eu fiz a minha lição de casa até para explorar mais, né, toda a parte de Kids Corp. E aí eu acho que eu queria entender, e a gente comentou um pouquinho isso aqui há pouco, né? Qual hoje é o formato que tem mais engajamento do ponto de vista de conversão? Quando a gente vai falar, por exemplo, com crianças e pré-adolescentes, na hora que uma empresa chega para você e fala assim, eu preciso converter, eu imagino que o funil ele é bem complicado, né? Porque ele passa pela criança, vai pelos, depois eu acho que ele vai para os pais, né? Então você tem uma quebra dentro dessa jornada, né? Exato, exato. E aí eu queria primeiro que você falasse, ó, para vocês aí que estão escutando a gente, né? Para quem estiver trabalhando com crianças e pré-adolescentes, dentro, inclusive, dessa discussão ética e de conteúdo de qualidade, o the best of, o melhor tipo de situação, falando de marketing, publicidade, é essa. Porque, e aí você fala um pouquinho para a gente. E aí eu quero a opinião dos dois aqui, do Kavinsky e sua, Ricardo sobre o metaverso. Porque, para Uhum. mim, eu vou ser bem claro, para mim o metaverso flopou de um jeito tipo uau, né? Hoje ninguém mais fala de metaverso, né? Tem gente até que faz piada. Eu falei que esse negócio era o Second Life, aquela coisa toda. E para apimentar o coitado do metaverso, né? E obviamente aqui a minha visão é bem mercado, talvez mainstream, né? A gente tem o canhão todo apontado para inteligência artificial e, tipo, não Uhum. existe mais nada no planeta, né? Ninguém mais fala de mídia programática, ninguém mais fala de data-driven, ninguém mais fala que data is the new oil, né? Ninguém mais fala de metaverso, acabou, it's over. A gente esqueceu algo que a gente não conseguiu nem aprender, essa é a real, né? A gente nem Exato. conseguiu aprender algumas coisas e agora já tem a inteligência artificial aí e acabou a história, né? Desde o palestrante da escolinha de bairro até os grandes summits, só se fala disso. Então eu queria um pouquinho, primeiro, né? Eu acho que essa pergunta é direta para você. Falar um pouquinho sobre, tá, e aí? Dentro de todas essas complicações e a necessidade das pessoas terem que fazer negócios com crianças e pré-adolescentes, qual é o conteúdo e formato mais legal? E depois eu vou passar a bola para Kavinsky, depois para você. Eu quero saber se vocês acham realmente que o metaverso flopou, porque uma parte dos conteúdos que tem hoje na Kids Corp e em outras plataformas também Uhum. ainda se fala do metaverso. Vamos lá. Então, bom, antes de mais nada, né? Então, continuando o papo que a gente começou a construir aqui. Crianças são responsáveis hoje por grande parte da decisão de compra, seja de produtos para elas ou de produtos para casa. Então, por exemplo, a gente tem, por dados de pesquisa, e esse é um ponto importante que eu vou mencionar daqui a 2 segundos, que existem categorias que não necessariamente estão ligadas à criança, como, por exemplo, pacotes de viagem. Quase 75% de toda a decisão de compra passa pela criança. Então, assim, carro, casa, várias coisas. A criança, se ela não é a decisora, ela influencia demais a decisão de compra. Então, até utilizando o comentário do Kavinsky que eu não possuo, eu não tenho clientes do mercado infantil. É verdade. Acredito que não são todas as agências que têm esse tipo de cliente, mas eu tenho certeza que muitos dos clientes que ele tem, as categorias, as crianças têm um papel fundamental na decisão de compra. Então, aí já é um primeiro ponto da importância de se falar com crianças, tá? Qual a maneira correta? É encontrar a criança onde ela está, né? A gente ainda tem uma tendência no mercado de acreditar que os grandes meios, né, as grandes plataformas são os grandes meios, na verdade, são os principais caminhos. O que não é verdade. Analisando também o comportamento das crianças, a gente sabe que hoje, principalmente, YouTube é a principal plataforma de consumo de vídeo, de conteúdo dessas crianças. Então, e não é YouTube Kids, é YouTube. YouTube Kids tem uma característica de ser muito focado para crianças até 5 anos de idade. A partir dos 5 anos de idade, o consumo cai drasticamente. Então, é YouTube que eu estou falando. E, por fim, que o YouTube ou essas plataformas não estão preparadas para entender esse público. Então, a gente tem uma série de limitações pela LGDP, que a gente não pode ter identificação individual desses consumidores, a gente não pode traquear esses consumidores, a gente não pode fazer remarketing, nada disso. Então, a gente entende todo esse público através de pesquisas que a gente roda o ano inteiro. Então, com esses dados, a gente sabe exatamente qual é o tipo de consumo, qual é o tipo de conteúdo que esse público consome, seja
em plataformas como YouTube, como aplicativos de celulares, para fazer toda a programática de entrega de conteúdo dos nossos clientes. Então, de uma maneira menos intrusiva possível, sem dúvida nenhuma, estou totalmente alinhado com você, Alex, ainda mais é um público muito sensível a isso, mas a gente conseguir construir conteúdos, conseguir construir estratégias que sejam menos invasivas, conversem com as crianças aonde elas estão, né? Exatamente, e com isso a gente consiga rentabilizar e otimizar a verba dos nossos clientes. Então, eu diria para você que hoje o grande cenário, o grande palco de comunicação para esse público infanto-juvenil no Brasil é YouTube. Não tenho dúvida nenhuma E, quanto a isso. Tá? e dentro do YouTube, só pegando inclusive um pouco da sua fala anterior, a gente está falando de um processo quase de inbound, onde nós temos um caráter educacional, de ensinar algo, de trazer uma informação que tenha um contexto, estamos chamando aqui, né, usando a palavra educacional, ao invés, por exemplo, dos publis antigos que nós tínhamos Exato, no offline, né, mais clássico, né? Então ali você está manuseando, né, aquele produto ou aquele brinquedo ou aquela situação, mostrando a efetividade ali, o benefício que aquela exato, marca tem, né? Seria um pouco isso, exato. trazendo aqui, tentando fazer um depara um pouco acadêmico, né? Quase como um processo de geração de conteúdo educativo via inbound ali. Exato, e não ser necessariamente só educativo, mas conteúdo de forma geral, informação. Porque hoje, de novo, essas crianças e adolescentes têm inúmeras plataformas que elas consomem ao mesmo tempo, né, para receber esse tipo de informação. E é muito fácil, a gente sabe a facilidade hoje que qualquer pessoa, qualquer marca tem para entrar e começar a produzir esses anúncios, vamos colocar assim. Então, para você ganhar relevância também, para você se fazer notado por esse público, você precisa entregar algo mais. E hoje a palavra da vez, sem dúvida nenhuma, é conteúdo. Então, todo mundo hoje se preocupa muito em entregar algo de qualidade muito mais acima do que simplesmente compra, conheça, né, e veja o lançamento. Isso é quase que consequência. Eu entrego isso sobre camadas de conhecimento, camadas de engajamento, para que no fim, olha que legal, e essa é a marca que me traz isso. Então, é como as coisas têm funcionado, vamos dizer assim, o melhor exemplo de bons conteúdos, de boas estratégias nesse meio. E, Muito. para terminar, falando de metaverso, eu também estou totalmente alinhado com você. A gente tem empresas, inclusive, super conhecidas, que trocaram de nome para isso, né? Não, o Exato. metaverso é a bola da vez, mas a grande verdade é que acho que nenhuma delas entendeu como entregar isso de uma maneira adequada para o seu target. Que, para o público infantil, é diferente. Por que é diferente? A gente não pode esquecer que metaverso nada mais é do que você conseguir transportar a sua presença para um universo online, né, com um avatar. Vamos colocar mais ou menos dessa forma. E que para criança e adolescente isso se traduz em jogos. E existem algumas plataformas de jogo online que são super visitadas e que têm um consumo altíssimo, como por exemplo Minecraft, como por exemplo Fortnite, como por exemplo Roblox. E principalmente nessas duas últimas, Roblox e Fortnite, hoje a gente consegue produzir experiências de marcas espetaculares. É quase como transportar aquela experiência que a gente vê em shopping, aquela arena de jogos no shopping, que é legal, uma experiência, né, física, a criança consegue tatear e realmente perceber tudo aquilo, para um mundo virtual onde ela tem o mesmo tipo de experiência, mas uma experiência que é perene, ela pode permanecer durante o ano inteiro dentro das plataformas. Ô, Kavinsky, e para você, flopou também? Assim, a minha visão é um pouco. Eu entendi o ponto do Ricardo, até porque na hora que a gente joga isso para games muito usados pelas crianças, o Roblox é um caso, né, clássico, né? Mas para outros mercados eu acho que it's over, mas eu queria escutar a tua opinião, se você acha que flopou mesmo. Vamos lá, eu tenho duas definições de metaverso. Uma delas seria, né, usar um capacete de fato e entrar num outro universo, tá? E a outra é um universo paralelo, como seria o Roblox, Minecraft, né, e Fortnite, como o Ricardo colocou, tá? O do capacete, eu acho que a gente vai levar alguns anos para voltar a isso de alguma maneira diferente, tá? Não acho que flopou eternamente. Alguma hora, alguma coisa vai servir. Mas eu fiz algumas experiências desse capacete. Meu filho, por exemplo, é louco para usar, mas ele não pode.
A idade dele não permite e eu acho que não é legal realmente. Então, talvez esse capacete nem seja para crianças, né? Porque elas, né, pela regulamentação, né, ou pela sugestão do fabricante, não deveria usar. Mas dentro dos outros ambientes, sim. O que me preocupa é a qualidade de tempo que essas crianças, né, e adolescentes gastam dentro dessas plataformas, como um Fortnite, por exemplo. Eu vejo muitos adolescentes aí, né, que têm um tempo demasiado, e daí, claro, entra o papel dos pais também, e a questão das moedas virtuais, né, e de ver muitos casos, inclusive de conhecidos, ou falando com conhecidos de crianças ou adolescentes, né, que acabam acessando aí o cartão de crédito dos pais para fazer as compras, né? Então, eu sempre me fico num caminho aí complicado. Eu acho Minecraft, por exemplo, uma ferramenta sensacional para ideação, né? Ou para começar a criar aí modelos de, né, engenharia, por exemplo, uma visão de engenharia das crianças. Por um outro lado, né? Tem sempre ônus e bônus, né? De cada um desses ambientes aí. Muito bem. Ô, Ricardo, para a gente terminar então aqui o nosso bate-papo, eu queria que você comentasse conosco aqui, para quem estiver escutando também, onde a galera pode coletar informações sobre esse mercado, assim. Se você pudesse dar o caminho das pedras, né? Por exemplo, a Kidscorp, ela tem alguma área do site ou algum espaço onde empresas e agências poderiam coletar informações sobre esse mercado, né, infantil e pré-adolescente, assim por diante? Existe algum evento específico? Então, para a gente terminar, eu queria que você falasse, ó, essas são as fontes confiáveis onde você pode coletar dados e informações legais sobre esse mercado, caso o pessoal tenha mais interesse. Tá, então vamos lá. Eu acho que eu vou do geral para o mais específico. Eu acho que, como eu comentei com vocês, muitas empresas começaram, apesar de todo o trabalho, vamos dizer assim, de, de tentar proibir ou dificultar a propaganda para o público infanto-juvenil, mas existem muitas empresas que já perceberam a importância dele no Brasil. Então, já existem empresas que são focadas no desenvolvimento desse mercado. Então, são produtoras de bom conteúdo, sim. Tá? Então, vale a pena eventualmente pesquisar, pesquisa infantil, existem gente legal no mercado. No nosso caso específico, a gente entende que nós, além, obviamente, de fornecermos os serviços e produtos que nós fornecemos, nós temos um papel também de ajudar a tornar a internet mais segura, tornar o ambiente digital mais seguro para esse público no Brasil. E o que isso quer dizer? A gente tem uma plataforma de dados hoje que se chama Ask Kids, que anualmente a gente conversa com mais de 13 mil crianças e adolescentes no Brasil e com 3 mil famílias. Então, são dados super robustos, já uma base de dados de mais de 4 anos de dados já impactado, onde a gente mapeia hábitos, atitudes, desejos, forma de entender o mundo online, todo tipo de relação relacionada é ótimo, né? Mas de relação a esse universo de consumo de marcas e serviços, a gente tem isso mapeado. Então, a gente tem o maior prazer, o maior desejo do mundo de poder conversar com o maior número de empresas e agências para colocar isso à disposição. A gente tem uma capacidade super grande, porque a gente tem uma área de dados e insights internalizada, é nossa, para produzir estudos, reportes desses dados todos que nós já possuímos. E, claro, a gente tentar ajudar e tentar direcionar as empresas a entender a melhor forma de fazer isso acontecer, né? Então, a gente tem o maior prazer do mundo, pelo nosso site estão os nossos contatos, nenhuma, mas que, por favor, então fiquem super à vontade para entrar em contato comigo, com o nosso time aqui no Brasil. A gente tem uma equipe aqui no Brasil, a empresa ela é uma empresa argentina, mas ela tem escritório aqui no Brasil, para fazer realmente esse entendimento e essa ampliação de conhecimento do mercado infantil acontecer. Pô, muito obrigado aí. Pô, Kavinsky, show, né? Quero agradecer também Mônica, que conseguiu aqui trazer Ricardo, o Aco para essa conversa aí, né? Eu fui leve hoje, hein, Mônica? Eu fui Foi. tranquilinha, né? Falei, pô, mas é que ele falou, né? É uma situação sensível, né? Mas foi legal. O tema, só a sua pergunta inicial já beija na boca, chacoalha, dá um tapa na cara, depois faz um afago. É tudo Não tem assim, problema né? nenhum, porque, de novo, a gente está falando de um público super importante, né, que todas as empresas têm que ter.
sim, Uhum. dentro da sua análise, seja como público principal, como influenciador, e que, no fundo, hoje está imerso em uma nova realidade de consumo de produtos, serviços e de conteúdo que a gente tem que levar em consideração. E hoje a gente quer muito se posicionar como alguém que pode ajudar nesse entendimento, porque com informação, com um trabalho ético correto dentro da legislação, a gente sabe que isso é possível. Pois bem. Crianças, aproveitando então aqui, muito obrigado e a gente se vê aí no próximo programa, tá bom? Muito obrigado mesmo. Tchau, tchau. Obrigado, grande abraço.